Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menor do que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Olha que lição maravilhosa o apóstolo Paulo está dando pra gente. Ele vai falar que ele era hebreu de hebreu, ou seja, que ele tinha todos os motivos para se orgulhar da sua posição, como sendo um israelita nacional, um israelita de fato, alguém puro sangue, vamos dizer assim, não com uma conotação racista, mas com uma conotação de, olha, eu faço parte do povo que recebeu a revelação, eu faço parte do povo escolhido por Deus. Paulo diria que ele poderia se orgulhar disso caso fosse motivo de orgulho, mas ele vai dizer que não é. E ele vai dizer que essas coisas, a sua linhagem, o fato dele ser irrepreensível, as suas obras serem modelo, o fato dele ser um homem muito bem quisto na sociedade, uma referência como um teólogo de sua época, nada disso era motivo de orgulho para Paulo. Para Paulo, o motivo de orgulho era ser achado em Cristo. Era achar a Cristo e ser achado em Cristo. Para Paulo, o que era importante de fato era receber Cristo como seu Senhor e ver que Cristo o recebeu como filho, como irmão, como filho de Deus. Então Paulo ele abre mão de tudo, toda a vida antiga dele, tudo aquilo que ele perseguiu com grande zelo. E ele tinha zelo. Não dá para dizer que Paulo não tinha zelo antes de se converter. E muitas pessoas têm zelo, mas elas têm zelo pela coisa errada, têm zelo da forma errada. E Paulo está dizendo, tudo isso para mim eu considero agora lixo. A vida passada que eu tive, as coisas que eu conquistei, tudo aquilo que eu fiz, toda a reputação que eu tinha, tudo aquilo que eu realizei em nome de uma suposta fé que era cega, tudo isso eu considerei como lixo. A minha família, a minha linhagem sanguínea, eu considero como lixo, se comparado àquilo que é receber a Cristo como seu Senhor e ser achado nele como sendo um filho de Deus, como sendo alguém que de fato, pode dizer que Deus é tudo na sua vida e Deus o resgatou de fato. Para Paulo, o mais importante era isso. Saber que Deus o resgatou de fato. Saber que Cristo estava com ele e que ele estaria com Cristo. O que Paulo mais queria, segundo ele, era ser achado em Cristo. Era conhecer a Cristo. Esse tem que ser o foco do cristão. O cristão não tem que se orgulhar dos seus PhDs, não tem que se orgulhar da sua teologia, do seu seminário que ele faz, não tem que se orgulhar da família cristã de onde ele vem, do contexto em que ele está, da igreja a qual ele faz parte, porque eu sou presbiteriano, a minha igreja é incrível, só teologia de ponta, só pregadores maravilhosos. Nada disso é motivo de orgulho. Isso, na verdade, precisa ser considerado como lixo, se comparado ao valor de ser encontrado em Cristo, de ter Cristo como seu Senhor e Salvador. As outras coisas são detalhes. As outras coisas compõem o restante do cenário de quem você é e de qual é a sua vida. Mas o mais importante é saber quem é Cristo e ser achado nele. Isso é importante.